Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio podcast Campos Tomás Meireles Advogados. Sou o Sérgio Meireles, coordenador de corporate, né? E que engloba venture, M&A, societário. E hoje, como sempre, né? A gente já está ficando até batido, mas que todo convidado nosso é sempre muito especial, né? E o Ray não poderia deixar de ser, obviamente. O Reinaldo, da New Ventures. Ray, fala um pouquinho aí, faz uma breve intro de vocês, antes de eu perguntar sobre a tua trajetória, que eu sei que é fantástico. Não, perfeito. Nós somos um fundo de venture capital americano que investe em startups brasileiras na fase pre-seed, ou seja, startups que estão começando e que, no nosso caso, tenham pelo menos um produto lançado com customers. Tá? A gente investe até $250 mil. Temos hoje 3 investidas e investimos em empresas que são de software. A gente não investe em hardware e nenhum tipo de startup fora de tecnologia ou que tenha alguma coisa física, algum asset físico. E essa é a New Venture. Mas vocês trazem todo o conhecimento do Silicon Valley, né? Enfim, vocês me contam da fundação. É bem simples. Eu fui empreendedor durante 25 anos. Foram 5 startups, 2 exits, levantei $60 milhões de venture capital e vários failures, e tive uma passagem no MIT como Entrepreneur in Residence, um advisor dos alunos do MIT que queriam empreender, de todas as escolas. O Paul, meu outro sócio, ele é americano, também foi empreendedor 3 vezes, teve 2 exits, né, no Silicon Valley, e começou a investir profissionalmente a partir de 2010. E desde então ele montou sócio de 7 fundos ao redor do mundo, inclusive o primeiro fundo de VC da África. Ele tem um fundo grande na Singapura, que investe na região da Southeast Asia, né, da Ásia, os países de emergência na Ásia, tem fundos na Europa e agora no Brasil com a New Ventures. E o terceiro é o Ronaldo, que também foi empreendedor, vendeu uma empresa em 2010 com a TakeBlip. Ele foi 10 anos no Google, no Brasil e Canadá. Então somos nós 3. Então é um fundo onde tem 3 founders, os 3 são técnicos, os 3 programaram e entendem relativamente bem de tecnologia. Os 3 quebraram, os 3 venderam e os 3 são globais. E eu vivi também uma década lá no Vale do Silício, onde a gente traz uma pegada bem diferente, que é o foco em founders. Investir nas pessoas. A gente viu que founders de qualidade sempre vão descobrir a hora certa de pivotar, seguir as tendências corretas e fazer a empresa dar certo. Claro que nem todos vão ser bem-sucedidos, porque há fatores exógenos, né? Uma crise, um Covid, uma guerra, por aí vai, economia, governo que muda. O mundo tem passado por várias mudanças, né, exógenas que atrapalham e, dependendo do tipo de startup, ajudam ou atrapalham. Mas é diferente um pouco do perfil aqui no Brasil, onde a maioria dos fundos, mesmo os pre-seed, são fundos que são oriundos do mercado financeiro, né, onde as métricas de tração de receita são mais importantes. A gente acha que a fase pre-seed é onde os founders e as startups têm que experimentar, testar novas ideias, se essas ideias não forem boas, não funcionarem, continuarem testando. A partir de Series A, a gente acha que a empresa assim, virou uma empresa de verdade e as métricas mudam, as métricas de investimento mudam. Né, você até aqui nos bastidores estavam falando, né, focados no fundador, né, não necessariamente founder friendly, né? Deixaria para ser amigo depois, né? Né, o Kassakoy disse uma vez, né, we are founder focused, not founder friendly, we can be friends later. Mas esse é um twist interessante, porque no Brasil eu acho que é importante a empatia pessoal, né? Não é algo tão, a gente fala em inglês transaction, mas transações entre as duas partes. Eu acho que tem uma parte pessoal que faz parte da cultura e é importante. E a gente gosta realmente dos founders que a gente investe, que a gente conversa, porque nós somos founders também. Então a gente sentiu na pele o que eles viveram, o que eles passaram, as dores. E a gente entende, eu acho razoavelmente bem, o que é importante em cada fase de investimento. E a gente entende que em pre-seed, que é onde a gente atua principalmente, é muita provar hipóteses, né? Testá-las, né? Nosso dinheiro é para isso. E antes da gente continuar, né, com foco, enfim,
de 1000, 10 em diferenciações aí de mercado, um pouquinho mais da sua trajetória, né? Eu sei que você tem uma trajetória rica e justamente isso que faz a composição, né, um dos diferenciais da Rio, né? Essa composição de time, né, que passaram por diversas experiências, não foram só grandes êxitos, né? Mas muito pelo contrário, né? Eu me sentindo um gosto amargo aí. Grandes fracassos também. Sim, então, entre as coisas que eu fiz 5 startups no Brasil, Estados Unidos e China. Né? Então eu tive a oportunidade de empreender nos 3 países e vi muita coisa. No Brasil, por exemplo, eu comecei o primeiro site de games no começo da internet no Brasil, em 1996, que virou o maior site de games do Brasil durante muitos anos, né? No final da década de 90 e início da década de 2000. Chama-se Outer Space. Ah, claro, assim, naquela que eu chegou bem aquilo. Então, o Outer Space surgiu da nossa própria necessidade de ter uma fonte de conteúdo melhor do que existia na época no Brasil. Então, essa foi a primeira. A segunda foi a divisão mobile da Tectoy. A gente vendia jogos, ringtones e wallpapers. Para quem é novo, isso existia antes do iPhone e do Android. E a gente licenciava isso de outros players, né? Mundiais. Então, eu licenciei jogos na Coreia, Japão, Estados Unidos, França, Europa, por aí vai. Depois eu fiz um videogame para países emergentes, era hardware. Inclusive a gente não investe em hardware no fundo porque eu aprendi que hardware exige muito dinheiro, né? Um fundo pre-seed não tem dinheiro suficiente para sustentar uma empresa de hardware, né? Além de ser hard, né? Como a gente diz, hardware is hard, né? A gente fala em inglês. Que foi o primeiro videogame 3G do mundo, né? Era uma forma de ter jogos originais em países emergentes, combater a pirataria e fazendo download desses jogos via 3G. Os operadores de telefonia, né? Foi aí que eu levantei dinheiro da Qualcomm Bank. Eu tive empresa de jogos sociais, tive uma empresa de fazer logotipos, por algoritmos genéticos, muito antes das AI generativas atuais. 10 anos atrás, inclusive, eu lancei um app fazendo isso, uma tecnologia muito menos poderosa, né? Obviamente. E eu tive uma empresa de educação que chamava Innova Lab, de levar estudantes de ensino médio para o Vale do Silício para aprender com quem estava fazendo em tecnologia e ciência, um bootcamp de 2 semanas. Foi a minha última empreitada. A gente começou fazendo bootcamps de 2 semanas, depois a gente começou a expandir para conferências ao redor do mundo e mais na frente tinha vislumbrava entrar no online, né, e escalar de verdade e levantar dinheiro de fundos de venture capital. Só que a primeira conferência estava marcada para 27 de março de 2020 aqui no Brasil. O que aconteceu? Houve uma maior pandemia dos últimos 100 anos e basicamente fechou toda a possibilidade, né, de bootcamps lá e também de conferências. Então, os fatores exóticos. Isso, exatamente. O empreendedor, além de ter que fazer tudo certo em várias áreas o tempo todo, ainda tem que contar com um bom timing, que é uma arte. Tem empreendedores que são muito bons de timing, é muito difícil de ter bom timing, até porque você não consegue prever os fatores, né, exógenos, guerra, mudança de governo, mudanças econômicas. Até a própria timing de lançamento para aderência daquela tecnologia, né? O que acontece muito no venture é que você vê assim, o cara com o produto certo na hora errada, né? 10 anos antes, 5 anos antes, o cara já vislumbrou o mercado, ele pegou, ele lançou, só que aquilo não teve tração, só que passado alguns anos, vem o segundo, lança algo parecido, não igual e vai embora, né? O timing muito antes e muito depois, ele ocasiona o fracasso de uma startup. Então, muito antes você ainda pode ter bragging rights, né, de dizer, nossa, eu fiz isso antes de todo mundo. Mas na prática, o resultado geralmente é o mesmo. E a gente olha, é uma das coisas que a gente olha se os founders entendem de time, né? A gente olha 3 coisas para tentar entender. É lógico que os fatores exógenos a gente não pode controlar, mas a gente olha algum shift cultural, mudança cultural, por exemplo, cashback no Brasil nunca houve, nos Estados Unidos é algo da década de 70, 80,
e nos últimos 5 anos é algo que tem tomado grande forma. Então, a gente até tem uma startup que tem um produto de cashback para analisar a conversão de vendas offline. O cashback é um produto para o consumidor, mas o business é analisar essa conversão e fazer igual o Google e o Facebook fazem no online, né, para marcas, né, para saberem quanto elas venderam, aonde, quem, obviamente é anonimizado, né, respeitando a LGPD. A gente olha algum breakthrough tecnológico, alguma tecnologia que a startup desenvolveu ou foi desenvolvida no mercado, que possibilitou aquela startup existir agora, não 5 anos atrás. Por exemplo, o Pix é um breakthrough tecnológico feito pelo, todo mundo sabe, pelo Banco Central Brasileiro, que deu vida a uma série de novos tipos de negócios e startups. E a terceira é um pouco do time de fundadores, da onde eles vieram, o tipo de experiência que eles tiveram em empresas semelhantes, onde eles viram um problema dentro de alguma empresa ou tiveram um problema pessoalmente. E essas as três coisas juntas, né, o breakthrough tecnológico, né, a visão dos founders, mais a questão de mercado, né, de mudança cultural, elas indicam que o timing daquela startup, esse momento, é bom ou não. Mas você falou aqui, por último, sobre a vivência se eu peguei certo, a vivência do fundador, você passou por questões familiares, ou enfim, questões difíceis, mas isso é relacionado em experiência de vida, se traduz em experiência de vida, ou se o timing dele não condiz em estar à frente de uma empresa, o timing pessoal dele, ou o timing, timing da pessoa, né? Eu acho que é o timing, eu tô querendo dizer mais o timing do problema, é quando os fundadores viveram, ou descobriram, ou experienciaram aquele problema, entendeu? É importante que isso condiza com essa mudança cultural e com esse breakthrough tecnológico, né? E além disso, obviamente, a solução deles tem que ter um incentivo econômico grande para quem está usando, né? Por exemplo, o Uber hoje é uma empresa de muito sucesso. Uma das razões é que gerou uma nova classe de trabalhadores, né? Os próprios motoristas de aplicativo que vivem, a vida deles é o Uber, né? Só taxistas, né? Que mudaram. Que mudaram, ou eles continuam fazendo os dois. Exato. Mas é interessante isso, porque geralmente os melhores produtos, eles resolvem um problema, eles adicionam muito valor para o consumidor que está usando. Por exemplo, o Google ganha dinheiro com anúncios, né, principalmente, e é muito eficiente. As marcas gastam dinheiro, desde pequenos negócios até grandes multinacionais, e a eficiência disso para elas é muito grande. Elas continuam usando o Google. E para o usuário final, é gratuito, né? Adiciona muito valor também, né? Ninguém aqui consegue ficar um dia sem procurar alguma coisa no Google e descobrir alguma coisa. Então, a gente vê o valor que o produto adiciona para as duas pontas, né? Os dois lados. Por isso que a experiências entre os fundadores da New são, né, é importante, porque são fatores que alguns deles não tem KPI, né? Vai ali no bom senso, vai ali na experiência, vai... Exatamente. É muito metrificar de alguma forma, tem um objetivo lá. Então, a gente tem um framework que a gente usa, mas no final das contas eu acho que ele esteja muito mais arte do que matemática. A partir de Series A começa a ser mais KPIs, né? Crescimento, faturamento, margem, unit economics, custo de aquisição do cliente, o lifetime value daquele cliente, mas no Pre-Seed é muito focar nos founders. Por que eles estão fazendo isso? Eles se conhecem há muito tempo. Da onde vem o problema, né? A necessidade de resolver aquele problema, porque se eles estiverem fazendo por dinheiro, geralmente é um red flag. A gente não investe, porque qualquer problema, eles vão ter muitos nos primeiros anos, eles saem, ou eles vendem muito rápido, e o nosso objetivo é ficar no longo prazo, 10 a 12 anos, que é a duração, geralmente, do fundo de Venture Cap. Então a gente está apostando em empresas que vão ser empresas que vão retornar ao fundo. Toda empresa que a gente olha, a gente vê a possibilidade
ela retornar ao fundo, por consequente se tornar uma empresa que a Sequoia chama de Legendary Companies, né? Companhias que vão ser líderes ou vão criar novos segmentos e vão se tornar parte da vida de todo mundo. Claro que, pelo próprio nome capital de risco, a gente vai errar provavelmente em 40% a 50%, né, dos casos, né? Mas as que chegarem a esse patamar vão ser companhias que vão melhorar a vida de todo mundo e vão dar retorno para o fundo e vão, obviamente, fazer o founder muito feliz e rico. Os founders ou as founders dessas empresas. Interessante. Então, assim, você falando, né, em arte, muito mais que questão numérica, então, e se eu me lembro bem, acho que uma das nossas conversas, você disse que, assim, um dos poucos traços que não varia entre startups de sucesso é a composição do time, perfil. Exatamente. A qualidade dos fundadores, né? Existe uma certa ingenuidade que é importante. Founders que não são ingênuos não vão fazer o que eles vão fazer. Sim. Se o Davi Vélez... o tamanho fundo é piscina, né? Então, se o Davi Vélez pensasse que ele nunca ia conseguir fazer um banco no Brasil dominado por grandes bancos, ele não teria começado no Nubank. Se o Google pensasse que eles iam começar um search engine depois de quase 50 search engines no mercado de empresas muito maiores, não teriam feito. Então, essa ingenuidade é algo que não deve ser tirada do founder, mas não confundir ingenuidade com, né, delusion, né? A pessoa violar as leis da física, né, e quiser fazer algo que não faz sentido, é impossível tecnicamente. Eu sempre brinco, se não violar as leis da física, é possível, sabe? Eu tô fazendo uma autocrítica aqui, uma autoanálise. Será que eu sou louco? Porque eu acho que eu sempre sei que o buraco é sempre mais fundo do que a gente tá imaginando. Mas a gente pensa positivo. O brasileiro não tem que ver de esperança, né? Então... Mas é resiliência, né? Persistência. É diferente de loucura. Loucura é fazer a mesma coisa várias vezes e... achar que o resultado vai mudar, né? Exatamente. Eu acho que é testar lá, mas tem que ter um drive muito grande. Os drivers podem ser psicológicos, eles podem ser de reputação, eles podem ser de produto, eles podem ser de mudar o mundo, aquele determinado ambiente, podem ser diversos, mas tem que haver algo maior do que ganhar dinheiro. Os melhores founders, eles têm uma clareza mental muito grande, eles sabem onde eles querem chegar, eles não sabem como, mas eles sabem, é muito claro. Você fala com os melhores founders, né, olhando para trás, né, aqueles que realmente deram certo, eles sabem exatamente onde que eles queriam chegar. Só que a grande maioria, 99,9% das pessoas, ou dos fundos, ou da sociedade, ou das empresas, duvidava porque era algo considerado impossível, né? Mas como eu disse, impossível é, por enquanto, violar as leis da física que conhecemos. Fora isso, eu acho que nada é impossível. Que conhecemos, exatamente. Elas provavelmente vamos aprender muito mais nas próximas décadas, né? E, mas que aula. E até... não sei se você quer falar alguma coisa mais antes da gente pular para o próximo tema, e aí sai um pouquinho da New e também desse universo de startups e de venture capital. Não sei se você tem alguma coisa que você gostaria de trazer, adicional, falando da New, também, missões que vocês trazem do Silicon Valley para o Brasil. Então, a maior lição do que é o Silicon Valley, por que é uma criação de valor, de riqueza numa região onde existem apenas 7 milhões de pessoas, né, na Baía de São Francisco. Há algumas razões. A número 1 é a mentalidade. O Vale do Silício, Silicon Valley, é um lugar muito positivo, onde você pode sonhar e ninguém vai te dizer que você é louco, que você é maluco. As pessoas vão te cobrar. Então tá, quer fazer isso? Quer colonizar Marte? Ok, mostra resultados e como é que eu posso te ajudar? Segundo, o Silicon Valley tem uma cultura muito interessante que a gente chama de paid forward. As pessoas se ajudam sem querer nada em troca. Que é basicamente, por exemplo, eu te conheci, eu posso te ajudar, eu te ajudo. A única coisa que eu te peço, quando alguém precisar de você, você ajude também. Para a cultura, a gente vai falar de traços culturais, mas sim, para frente, mas para a cultura americana, isso é uma quebra de paradigmas, né? Porque
um dos traços do americano numa negociação ou num favor é sempre quem deve favor a quem, né? Os Estados Unidos é muito grande, né? Então, assim, isso vem muito da costa leste, né? E a costa leste é mais transactional nesse sentido, né? Eu te ajudo, você me ajuda, que eu acho que é mais parecido com a cultura do Brasil. Mas no mundo de tech, eu acho, inclusive, que isso veio da cultura hippie na década de 70, sabe? Em São Francisco, Berkeley, principalmente, é o berço, né? Da cultura hippie. E por alguma razão, não sou historiador, nem pretendo ser, mas por alguma razão, a cultura do Vale é muito essa. Pessoas, assim, extremamente poderosas, extremamente inteligentes e overachievers, te ajudam sem pedir nada em troca e são acessíveis. Isso ajuda muito, porque quando você está começando, você tem que falar com quem fez, quem já viu coisas e por aí vai. A gente tenta replicar isso aqui no Brasil. A gente, por exemplo, dá feedback para todos os fundadores que a gente conversa, que a gente disse não, obviamente a grande maioria, a gente fala o porquê e tenta adicionar valor, apresentar alguém, ou dar feedback no pitch, na história, dar algum valor naquela conversa. E o resultado disso, indireto, é que muitos founders que a gente não investiu apresentam outros founders. Já teve casos que a gente investiu em founders apresentados por founders que a gente não investiu. É muito interessante. E terceiro, o Vale do Silício é uma cultura de pessoas. É algo meio... não é muito intuitivo. O que existe no Silicon Valley é uma colisão de pessoas nos lugares, pessoas inteligentes, obviamente. É um self-fulfilling prophecy, né? Quanto mais sucesso, mais gente do mundo todo quer estar lá. E as pessoas se encontram nos lugares. É uma região muito pequena, de 7 milhões de pessoas. Então você tá num café, aí você vê um investidor, aí você dá um oi, vamos fazer um catch-up. Aí você tá do lado, alguém ouviu sua conversa, eu fui o cara que... já aconteceu isso comigo, eu fui o cara que criou essa tecnologia que você tá falando aí. Um senhor mais velho, ele tinha criado a Ethernet, se não me engano. Não lembro, mas é assim, uau, obrigado, entendeu? O fundador da Atari estava num lugar, foi o cara que comecei com jogos aí. Eu agradecer, obrigado por ter criado a indústria que eu comecei minha vida. Então, esse tipo de acessibilidade, essa cultura de pay it forward, ela permite que os founders sejam mais ingênuos e sejam melhor canalizados através de uma mentoria gratuita da maioria das pessoas da indústria de tecnologia. Que é muito, assim, muito importante, né? Porque assim, uma coisa que é replicada aqui no Brasil, assim, e aí você pode eventualmente falar diferenças, mas que é o suporte, né, em torno do fundador. Que, assim, são empresas que crescem de fato rapidamente, em 2, 3 anos são outra coisa, né? São um outro animal. E o fundador, sem um time vamos falar, um time técnico auxiliando ele. O técnico, o psicológico. Quando eu falo técnico, é o psicológico. Não, se mentores, todas. Mentores, exato. Mas é que eu pensei numa equipe técnica. Não, mas é isso mesmo. Mas, cada um com a sua especialidade. Exato. Tendo esse respaldo, né, externo, ele consegue evoluir rapidamente. Exato. Porque, pelo menos na prática, o que eu vi foram, e aí tanto no jurídico quanto no não jurídico, são pessoas em cargos de liderança que não acompanham o crescimento da empresa. De repente, eles não viram assim, qual o rumo que está sendo tomado. De repente, ele se vê defasado dentro ali da empresa e deve ser cobrado. E não tem os skills certo naquela fase. Exato, né? Se preparou, não tem os naquela fase. E quando ele é cobrado, ele até se vê um certo spam. Exatamente. É muito isso que a gente faz. A gente tenta apresentar pessoas que já fizeram ou estão fazendo, né? E possam ajudá-los naquela determinada fase e problemas enfrentados pelas empresas, né? Então, por exemplo, se você é um founder de uma empresa de 1 a 50 pessoas, você vai conhecer todo mundo, praticamente vai ser uma hierarquia flat, né, onde o CEO tem um poder enorme, fala com as pessoas por nome, pessoalmente. Agora, você cresce para 500, você não vai mais saber o nome de todo mundo. Aí você tem que ter uma estrutura de management. Então, o que a gente faz? A gente coloca para falar com gente que já fez isso, né? A mesma coisa,
como construir sistemas, tecnologias, parte emocional, quem já teve burnout, quem já não teve, como melhorar esse aspecto psicológico e emocional de ser um founder, principalmente aqui na América Latina, que a gente é mais emocional, né, menos transacional. Então, é o papel do fundo, né? O papel do fundo não é dizer o que fazer, é dizer o que não fazer e acelerar o sucesso dos founders, economizando tempo e dinheiro antidepressivos para a jornada deles. É isso que a gente faz, basicamente. A gente nunca diz o que fazer. A gente investe neles para eles dizerem o que tem que ser feito. É complicado, né, a vida, né, de todo empreendedor, de qualquer profissional, né? A gente tem que balancear muito. Você nunca não vai ter uma vida, vamos dizer, de diversão em excesso. É impossível uma pessoa muito bem-sucedida, ela curtir a vida, né? Como ficar na rede, deitado na praia, uma página, ela vai ter que abdicar para conseguir. Nos Estados Unidos a gente fala, né? Learn, earn and give, né? E aí você aprende, depois você ganha e foca na sua vida profissional, e depois você curte a vida, né? E começa a mentorar pessoas, o que é que seja. Até falando do economista, que é o David Goggins, né? Enfim, para quem não sabe, pesquise, faça a sua tarefa de casa. Né? Mas ele, enfim, cara treinado pelo CEO, passou pelo treinamento de Rangers, hoje é ultramaratonista, um cara que se coloca em situações difíceis e ele não foge de situações. Ele virou um mentor, né? Falando nos Estados Unidos, sempre forte. E ele fala, assim, que tem momentos, se quer ser o badass motherfucker, entendeu? Na sua área, você vai ter que ter esquece esse negócio de work-life balance, entendeu? Você vai ter uma fase de desequilíbrio, né? Porque sem esse pessoal, quando ele até brinca, né? Quando o pessoal fala assim, nossa, acho que ele tá ficando meio louco, não tá entendendo o que você tá fazendo, que tá estando no caminho certo. Exatamente. Você não ficar espantado com como você tá fazendo, assim, né? Falou a voracidade, né? A vontade. Sim. Porque você tá no caminho certo. E aí vai ter um desequilíbrio mesmo. Todo mundo que é excepcional em alguma coisa, eu faço a comparação. Tem uma linha do tempo, aqui é ir pra Trancoso, ficar na rede, curtindo a vida, tomando margarita, e etc. Aqui é mudar o mundo. Então, acho que a maioria das pessoas acha que pode-se fazer os dois ao mesmo tempo. E ser bem sucedido nos dois. É praticamente impossível. Não conheço ninguém que fez os dois. Então, o que a gente tem que decidir num certo período da vida, aonde você quer estar nessa linha. Eu quero estar mais aqui em mudar o mundo, para isso vou ter que abdicar de várias coisas, inclusive de família e de diversão. E quando eu quero estar mais para cá também, não adianta você ficar só de um lado, porque isso acaba não sendo saudável, você vai morrer cedo, né? Vai ter um câncer, alguma doença cardiovascular, né? Então, assim, eu acho que o segredo é saber o equilíbrio no longo prazo. Eu desconheço qualquer startup que os founders não tiveram mais para esse lado de cá. Quanto mais para o lado de cá, mais impacto causa. Me perguntar para os mais bem-sucedidos, todos vão te falar que tiveram que abdicar de muita coisa, que o sucesso, overnight success, né, aparente, de repente, você vê, nossa, a empresa aqui... Nossa, não surgiu, né? Exato. Que ideia brilhante, né? Mas atrás de uma ideia que não vale nada, tem 99% de execução e de sacrifícios, né? Que só os founders veem, ninguém de fora vê. Até a mesma empresa, até os co-founders ou os empregados não veem, porque é algo muito pessoal, né? O sacrifício de cada um. Então, tem que valorizar quem sacrificou muitas coisas na vida para ter sucesso, né? E mudar a vida de muitas outras pessoas. Eu acho que isso que é legal. Tem certo e errado, é uma escolha. Mano. Só não existe ter os dois ao mesmo tempo. Exato. Não existe. Aí que cai um baú de dinheiro, de sucesso na cabeça. Exatamente. Sabático. E só vem depois de muita relação e sacrifício. Nunca vi alguém ter um sabático e início de carreira. Eu já vi, viu? Não, mas isso aqui é bom, né? Self-made. Não. E antes da gente entrar em questões de diferenciações de traços culturais, queria que você fale uma pergunta aí que o pessoal, enfim, faz,
e devem fazer para você também, se o inteligência artificial é hype ou não, veio para ficar. Enfim, nós tivemos aí outros exemplos recentes aí, Metaverso, blockchain, tecnológicos, e que a gente viu que não foi bem assim, né? Até continuou no mercado, mas teve tudo uma adaptação. realidade virtual. Exato. Olha, é tudo muito simples. A tecnologia não é fim para nada, ela é meio. Então, continua-se o problema de continua-se o ponto de resolver problemas para quem está fazendo uma startup, por exemplo. Quando você vai resolvê-lo, aí você usa a tecnologia XYZ, né? Então, você tem que decidir de trás para frente. Tem esse problema, essa dor, como é que eu vou resolver da forma mais eficiente possível? Aí você pode usar qualquer uma dessas tecnologias que você mencionou e, ok, o que acontece muito é que 95% ou mais, eu diria quase 99% das pessoas que falam sobre essas tecnologias não sabem o que estão falando. Nunca fizeram, vão fazer um curso online ou ver um vídeo do YouTube e já se dizem especialistas, né? Isso acaba poluindo e contaminando a palavra em si. Até a Apple, quando ela anunciou o Apple Vision Pro agora, que no final das contas é um óculos de realidade aumentada e realidade virtual, né? Que eles chamam de Mixed Reality. Ela não usou a palavra realidade aumentada nem realidade virtual. Por quê? Porque as palavras estão prostituídas por pessoas e entidades que, né, deram uma conotação negativa, né? Eles inventaram uma nova palavra, que é Spatial Computing, né? Computação espacial. Que é boa, mas é uma palavra que a Apple pode controlar, né? O que acontece com a inteligência artificial, em primeiro lugar, a inteligência artificial, para quem não sabe, foi inventada na década de 50. Já existe há 70 anos quase, né? Nos Estados Unidos, o que não havia na época era um poder computacional que pudesse rodar algumas ideias de algoritmos, né, de inteligência artificial. Tem uma ideia, desde essa época até hoje, o poder computacional subiu mais de 1 quatrilhão de vezes. É muito zero, acima do trilhão, para quem não sabe. Então, o que acontece é que isso ocorreu, né? A tecnologia exponencial, ela multiplica por 2 praticamente a cada 1 ano. E isso permitiu que... vem diminuindo. E isso permitiu que os processadores ficassem cada vez mais potentes e permitiu que algoritmos mais sofisticados e análises mais sofisticadas fossem feitas, né, de forma que não conseguiriam ser feitas antes, né? Por exemplo, a tecnologia de machine learning, etc., foi inventada, acho que, se não me engano, na década de 80, entendeu? Mas a gente está ouvindo muito falar disso hoje, né, aprendizado de máquina, porque hoje é útil. Naquela época não tinha aquela questão do time. Sabe? Hoje, quando você vai buscar uma frase no Google, você está usando inteligência artificial, mas eles não falam que você está usando inteligência artificial, você está usando vários algoritmos de inteligência artificial. Quando você pede uma comida no iFood, ou pede um Uber, você está usando vários algoritmos de inteligência artificial, mas a palavra veio à tona no último ano especificamente porque uma nova forma de inteligência artificial chamada generativa, né, onde a inteligência artificial aprende sozinha a recriar ou a entender coisas que antes precisavam-se de humanos, teve um impacto muito grande. O exemplo mais comum que todo mundo sabe hoje, ficou popular, o ChatGPT, que soa e parece uma inteligência super-humana, né? Mas, na verdade, o que ele faz é prever a próxima palavra. De prever a próxima palavra, entender um texto sobre física ou falar sobre como fazer um poema com aquela palavra. Parece um grande salto, e mas o que ela fala é exatamente isso. Só isso, né? Prever a próxima palavra, né? E você fala, eu vou a... Aí as probabilidades estatísticas, praia, ao cabeleireiro, né? Isso, exatamente. É aquilo numa escala gigantesca. Ela deu todo o conteúdo, conhecimento humano da internet e fez correlações ali com 1 trilhão de parâmetros que a gente não consegue fazer. Então, a comparação o GPT-4, que é o modelo por trás do ChatGPT, tem mais ou menos 1 trilhão de parâmetros, ninguém sabe ao certo, mas por aí, 1 trilhão e meio.
nós temos 100 trilhões de sinapses no nosso cérebro, né, que fazem a gente ser inteligente e pensar. A diferença é que o cérebro humano evoluiu nos últimos centenas de milhares de milhões de anos para funcionar com baixo consumo de energia, porque não existia fonte de energia, não tinha energia nuclear, não tinha hidrelétrica. Então, o cérebro, os cientistas dizem que ele funciona com 30 watts, usa 30 watts de potência. Então, a gente aprendeu com 100 trilhões de parâmetros a fazer coisas espetaculares, como criar máquinas e poesias e arte, por aí vai. A inteligência artificial não tem o problema de energia, limitação de energia e limitação de dados, né? Consegue ler todos os dados. A gente está criando um novo tipo de inteligência. E isso é impressionante porque está fazendo coisas que até os próprios criadores pensavam que não ia conseguir fazer. Então, assim, respondendo a sua pergunta com uma longa resposta, não é hype, é real. É a tecnologia mais disruptiva que eu vi, ou que eu acho que todo mundo já viu nas vidas. Vai afetar tudo, todo mundo. Advogados, médicos, empregos com alto poder cognitivo e tudo mais. Você vai poder criar imagens, vídeos. Eu acho que, assim, minha visão pessoal, né, e até embasando no que o Harari falou, né, ninguém vai escapar. Sim, não. Porque uma coisa foi a revolução, a primeira revolução industrial, que substituiu a força manual. O que o homem tem? Músculo e cérebro. Substitui um músculo há um tempo atrás, agora vai vir o cérebro. Vai chegar lá. Vai. De forma? Quando e de que forma? Porque ela pode tomar corpo sozinha, eventualmente. Enfim, eu sei que o pessoal tenta colocar restrições, limites, mas a gente sabe que uma coisa tão poderosa como você falou, pode, enfim, até nos surpreender, positivo ou não. E assim, você pega o homem especializado, por exemplo, pegar o engenheiro, né? Assim, é um pensamento planificado. Então, não tem como, tanto que o Harari fala assim, mais difícil substituir o homem da caverna, que ele tinha conhecimento botânico, de caça, rotina de animal, isso, aquilo, ele tinha que ser forte, correr, coordenação motora perfeita, do que o advogado. Mas o grande ponto, eu acho, da AI, né, da inteligência artificial, é que é a primeira tecnologia na história da humanidade que pode melhorar-se a si mesmo, ou melhorar a si mesmo, que é no português. Sim. Então, o problema é que e já está acontecendo isso em escala pequena, né, vários algoritmos aí aprendem sem a gente dar o parâmetro. Por exemplo, Tesla, quando vê um sinal vermelho, um farol vermelho, São Paulo, não tem algo no código dizendo pare no sinal vermelho. A inteligência artificial vê tantos carros parando no sinal vermelho que ela infere que deve se parar no sinal vermelho. Então, esse é o paradigma que mudou. E o medo que muita gente tem hoje é que se as AIs setarem metas, né, goals and sub-goals, né, como a gente fala em inglês, metas e submetas, se ela não estiver alinhada com os valores humanos, essas metas, ela pode tomar um caminho mais curto, mais fácil. Por exemplo, eu vou apagar um incêndio no prédio, né? O que a gente faz? A gente traz o bombeiro, a gente joga água no prédio, a gente evacua as pessoas, né? Tem um aspecto humano, né? Vamos preservar as vidas. Uma AI pode falar assim, não, vamos jogar um míssil no prédio e destruir aquele prédio. Resolveu o problema, entendeu? Ela não tem os valores humanos. Então, foi apagado. Exato. Ou vamos acabar com o spam, né? Com os e-mails e mensagens indesejadas. Ela pode desligar a energia de todo o planeta e acabou com o spam. Ou pode destruir a humanidade que acabou com o spam. Então, esse aqui eu acho que é a mudança de paradigma grande. Eu acho que a revolução de inteligência artificial ela vai ser muito maior do que qualquer uma que a gente já viu na história. E maior, inclusive, que a própria internet, né? Que nos deu esse mundo conectado que a gente tem. Então, assim, o problema é que ainda assim, com algo real, com aplicações reais, 95% ou mais das pessoas que falam sobre o tema não sabem ou não têm conhecimento do que estão falando, e isso acaba prostituindo o conceito e a própria palavra. Começam a deturpar mesmo o conceito da palavra para levantar dinheiro, para ficar bonito no marketing, sabe? Ou ganhar vantagens pessoais. Mas AI é real, muito real. E a primeira tecnologia que eu
estou assustado com ela. Eu nunca me assustei com nenhuma tecnologia na vida. Porque, assim, apesar de tudo isso, desse teu apocalipse que muitos estão falando sobre AI, eu acho que a gente vai descobrir e resolver o problema e alinhar com os valores humanos. Mas que nós não seremos a espécie mais inteligente do planeta nesse século, com certeza. Que vai impactar todos. Vai impactar tudo. Vai impactar tudo. O pessoal, não, novos trabalhos serão formados que nem compara com a revolução anterior. Exatamente. Completamente diferente. Porque, mais uma vez, a primeira tecnologia que consegue mudar a si mesmo e melhorar a si mesmo, sem interferência humana. Todas as outras, uma bomba atômica não faz uma bomba atômica melhor sozinha, precisa de humanos para fazer. A AI faz sozinha uma nova AI, mais poderosa e pode setar metas e submetas para conseguir alcançar objetivos que a gente não necessariamente programou para, né? Então é um campo, ele chama de alignment em inglês, né, de alinhamento, é o campo mais quente de AI hoje é a parte ética e moral. É que eu acho que é importante para o pessoal, assim, a inteligência é diferente de consciência, né? Então a gente pode ter uma inteligência muito grande, né, artificial, poderosíssima, que resolve problemas, mas não ser um ente consciente. E isso traz, enfim, mais um problema. Mais um problema, mas também se tivesse consciência pode ser pior ainda, né? Começa a ter juízo de valor. Um dia, exatamente, um dia vai ter consciência. E de repente a AI começou a pensar por si, viu que a humanidade está fazendo mal. Terminador do futuro. Exatamente, assim, essa é um bom ponto, porque a maioria das pessoas acham que inteligência correlaciona com consciência, não necessariamente. Você pode ter uma super inteligência e não estar ciente que ela existe. Mas ela executa muito bem quaisquer tipos de tarefas, e com isso pode ser bom ou ruim. E pode existir uma super inteligência, a gente não sabe ainda o que é consciência, que se cria uma consciência. A consciência for um fenômeno físico, é possível ter uma consciência só digital. Eu até brinquei com o ChatGPT esses dias. Fiz essa pergunta pra ele, mas a gente não pegou o tom filosófico. Eu ficava batendo, não. E quando tiver servidor, eu vou existir. Não, entendi. Dá pra fazer de várias formas a pergunta, mas não. Não, exatamente. Mas assim, a curto, médio prazo, eu acho que os benefícios vão ser muito maiores para a humanidade do que os malefícios. Mas se nós não nos organizarmos, inclusive com modelos econômicos diferentes, vai haver muito desemprego e muita gente vai ficar fora. E vai ter uma pressão política para regulamentar isso. Ou para controlar. Controlar. Exatamente. Né? E aí estamos com um problema, né? Exato. Outro problema. Mas então, assim, é real e toda startup deveria ter uma estratégia tanto em termos de business, de resolução de problemas, quanto técnica para a implementação dos últimos tipos de inteligência artificial no negócio que elas estão fazendo, sob o risco de serem disrupted em alguns anos. Mas não quer dizer que isso implica em vamos usar AI porque é cool e que vai resolver qualquer problema. Tem que haver um conhecimento técnico também, em termos de treinamento dessas inteligências artificiais em dados específicos para determinadas áreas, que muita gente acha que a AI ela nasce sozinha, o ChatGPT foi criado sozinho, mas o treinamento dos dados é algo extremamente complexo, tecnicamente. Então, quem souber treinar AIs e usar esses modelos foundational models, né, que são esses modelos, GPT-4 e outros, vão ter eu acho, um valuation maior, um risco muito menor e vão economizar muito dinheiro, né, na sua área de atuação. Concordo com você. Sim. Vai impactar diretamente valuation e sucesso. Sim. Ray, assim, eu teria até mais uma pergunta aqui para você, né, que nem o nosso, né, tinha te falado, que era sobre a sua experiência em fazer operações, transações em tantos países, tantas culturas, mas eu vou te falar que o seu primeiro convidado que